E aí, tudo bem contigo? Professor Fabiano Pereira, por aqui mais uma vez para a gente conversar sobre a sua preparação para concurso público. Para eu trazer aqui umas dicas que vão facilitar muito esse processo até você conseguir a sua tão sonhada aprovação. E olha, se você ainda não se inscreveu no meu canal, clique aqui agora, se inscreva no canal, porque isso é muito importante para mim, viu? Quanto mais pessoas inscritas no canal, mais conteúdo de qualidade aqui para você, todas segundas, quartas e sextas, ao meio-dia. Olha, na minha opinião, estudar para concurso público é uma decisão que deve estar sempre amparada em duas qualidades, em duas habilidades que para mim são essenciais. Quais são? Organização e disciplina. Essas são as palavras-chave de quem realmente deseja aprovação em um concurso, pelo menos na minha opinião. Quando a gente fala em organização e disciplina, organização é você realmente saber o que você vai ter que fazer, né? Você faz um planejamento, distribui o seu tempo entre as disciplinas, escolhe material didático, coloca tudo no papel, isso é ser organizado. E ser disciplinado significa você cumprir aquele planejamento que você mesmo ou você mesma estabeleceu. Quando eu falo em organização, você tem que ter, ou deveria ter, um método durante o seu processo de estudos. O que seria um método? O método é um passo a passo que você vai seguir no seu processo de preparação. Qual é esse método? Qual é o melhor método? Não existe um melhor método. Existe um método. Você vai aplicar o método e vai se avaliar para verificar se os resultados vieram ou não. Então não existe melhor método. Existem vários métodos e você vai aplicar um método para saber se realmente os resultados estão sendo positivos. Quando eu falo em método, é porque você tem que saber exatamente o que fazer, inclusive no dia da prova. Gente, o dia da prova é o dia mais importante do seu processo de preparação. Então eu vejo muito acontecer o seguinte: o candidato, ele se preocupa em elaborar um excelente planejamento de estudos, ele se preocupa com o ambiente adequado de estudos, até roupa, cadeira ideal, o cara se preocupa. Ele se preocupa em ter um computador bacana para rodar as videoaulas, para ler o PDF, um tablet, blá blá blá. Mas às vezes ele não se preocupa com o básico. O que é o básico? Como eu vou resolver as questões da prova no domingo? Ele não se preocupa com o básico, por incrível que pareça. Então veja só, você, quando vai para a prova, já tem que saber exatamente o que você vai fazer. Não vá para a prova contando com a sorte. Então, quando você está no sábado, véspera de prova, em regra as provas são domingo, né? Está indo no sábado, véspera de prova, o que você vai fazer? Você já vai começar a analisar. Poxa, amanhã a minha prova tem 60 questões, eu vou chegar. Quais são as primeiras questões que eu vou resolver? Eu vou simplesmente abrir a prova e vou começar a fazer a resolução das questões do jeito que está lá. Cuidado, você pode se lascar, você pode se prejudicar se você tomar essa decisão. Por exemplo, está no sábado, você já define uma estratégia. Amanhã, a prova tem 60 questões, eu vou começar a resolver as questões por aquela prova, por aquela disciplina que eu tenho mais facilidade. Cara, para mim, direito constitucional é show. Eu sou bom, viu? Administrativo, para mim, também sou bom. Então eu vou começar primeiro a resolver as questões de constitucional, depois eu resolvo as questões de administrativo, depois eu vou resolver português, cara. Vou para português e tal. Eu já tenho mais ou menos traçado o que eu vou fazer. Posso modificar isso? Óbvio, mas eu já tenho um plano, um planejamento. Amanhã pode ser que eu chegue na prova e me depare com uma situação diferente que faça eu mudar um pouco a estratégia, sem problemas. Mas você já tinha um planejamento previamente estabelecido. Isso é importante. Você tinha um planejamento previamente estabelecido, então isso é muito, mas muito importante. Outro detalhe, vai ter redação na sua prova? Você já tem que ir com a ideia pronta. O que eu vou fazer primeiro? É a redação ou resolver as questões da prova objetiva? Já tenha isso em mente. Ai meu Deus do céu, e agora? Estou vendo a redação aqui, não é o tema que eu gostaria e tal. Vou fazer a primeira redação, vou fazer a prova objetiva. Pronto, se desestabilizou emocionalmente, isso vai comprometer o seu resultado final. É o que a gente não queria e vai acontecer. Desequilíbrio emocional. Tá vendo? Simplesmente porque você não foi com uma estratégia muito bem planejada para o dia da prova. Outro detalhe.
Quando você receber a prova, você tem que analisar a prova antes de começar a responder. Porque senão você, mais uma vez, vai se lascar, vai se prejudicar. Então, às vezes, você pega a prova, vou te dar um exemplo, tá? Há algumas semanas nós tivemos a prova do TRE do Pará, né? Cara, pense numa prova cabulosa, tanto para técnico quanto para analista. Eram 80 questões, mas aí chega na hora da prova, a prova era gigantesca. Tinha questões que ocupavam, tinha uma questão que ocupava quase uma página inteira da folha. Cara, absurdo. Então o candidato começou ali, abriu a primeira página e foi resolvendo. Quando chegou na metade da prova, já estava acabando o tempo. E não tinha resolvido nem a metade das questões. E aí aquele desespero, fazer correndo, errou questões de bobeira, enfim, reprovação. Então é muito importante que você chegue e primeiro faça uma análise. Faça uma análise daquela prova. Poxa, caramba, que prova extensa, nossa senhora, olha isso aqui, nossa senhora, a questão está extensa demais, olha essa aqui, não sei quantas páginas. Pronto, você já tem uma clareza do que está acontecendo. Agora senta, respira. O que eu vou fazer agora? Cara, fiquei nervoso. Vou no banheiro, lavar o rosto, fazer um alongamento, fazer um exercício de respiração diafragmática, se for necessário, e vou voltar e sentar na cadeira. Pronto. Agora, eu vou seguir aquela estratégia que eu estabeleci ontem. A prova está difícil, está grande? Sim. Mas eu não tenho alternativa, então eu vou fazer o que eu planejei ontem. Vou começar de constitucional, depois vou passar para administrativo, depois vou para português, depois vou fazer isso, fazer aquilo. Pronto. Simples assim. Só que você já vai resolver as questões muito mais rapidamente, porque você já tem uma noção geral de quantas são as questões e de qual é a amplitude de cada questão, qual é o nível e qual é a abrangência de cada questão. Então você já consegue se preparar de uma forma muito mais eficaz, de uma forma muito mais efetiva. Tá bem? Então o meu conselho é: não vá para a prova, para o dia de prova, sem estabelecer previamente qual é a estratégia que você vai utilizar. E se por acaso você vai resolver uma questão do CESP, certo e errado, ainda é mais complicado. Por que ainda é mais complicado? Porque você tem que ter uma estratégia até mesmo para definir quantas questões você vai deixar em branco, quantas questões você vai correr o risco de chutar. Tudo isso tem que ser muito, muito, muito definido antes da data da prova. Essas dicas, aqui no canal a gente tem um vídeo sobre isso, né? Como resolver questões do CESP. Não vou voltar a falar sobre isso aqui agora, mas depois você pesquisa lá. Então, se é uma questão de uma prova do CESP, você já tem que ir para a prova muito mais bem preparado ou preparada em termos de estratégia para resolver a prova como um todo. Porque, cara, é muito chato, né? Imagine você ficar aí semanas, meses e meses se preparando e chegar na hora da prova você se desequilibrar emocionalmente, simplesmente porque viu uma prova super extensa e você já começou a preocupar demais se ia dar conta ou não de resolver, atrasou e acabou, no final das contas, não resolveu as questões da forma que você gostaria, porque o tempo não foi suficiente. Não dá, né? Não dá. Não dá, você tem que se preparar também para essas hipóteses. Então, siga essas orientações que eu passei aqui, porque com certeza o seu resultado vai ser muito melhor do que se você não seguir essas dicas. Ah, e por falar em dica, quero te convidar, viu? Tá chegando a hora! Dia 3 de março, às 20 horas e 17 minutos, a gente vai ter um super aulão em que eu vou te ensinar o método que eu utilizei para ser aprovado em 4 concursos federais e o mesmo método que hoje eu utilizo com os meus alunos da mentoria. Então você vai conseguir entender e interpretar o que é um processo de preparação. E aí você vai ter alguns insights muito bacanas durante a aula, né? Nossa, eu não sabia disso. Se eu soubesse disso, eu já teria sido aprovado, eu já teria feito isso, feito aquilo. Não se preocupe, antes tarde do que nunca. Então a gente tem um compromisso marcado no dia 3 de março, às 20 horas e 17 minutos. Deixei o link aqui, tá? Clique no link, se inscreva e também vai no nosso canal do Telegram, viu? Tem um canal do Telegram também que a gente está mantendo muita informação de qualidade praticamente todos os dias, para que você chegue nessa aula já nivelado com relação àqueles candidatos que já estão se preparando há mais tempo e que já conseguiram chegar nos 90% de acertos em provas de concurso público. Pode ter certeza, você não vai se decepcionar. Bons estudos e a gente se vê em breve, viu? Até mais!